Boa noite, pessoal, e bem-vindo ao nosso Happy Hour do Executivo, nessa quarta-feira maravilhosa aqui com uma chuva que não acaba mais. Cheers! Eu espero... Dá licença. Que vocês tenham tido um bom dia, proveitoso. E hoje vamos falar, então, de um tema super interessante, que é a diferenciação, como a gente diferencia um líder comum e um líder de destaque. E eu usei a analogia de um líder commodity e um líder premium, né? Que nem uma mercadoria normal e um produto de alto valor. A verdade é que os líderes também podem ser comparados, eu espero não ofender ninguém, mas podem ser comparados dessa mesma maneira. Ou você é uma commodity, ou você é um premium, né? Líder commodity, líder premium. E essa é uma das frustrações maiores de muitos líderes de meio escalão, ou até de alto escalão, que não conseguem se destacar profissionalmente, apesar de terem as habilidades, as competências, entregarem os resultados, tudo o que é necessário para liderar em altas posições, mas não conseguem atingir esse destaque. Eu sei, eu estive nessa situação onde eu estava pronta, eu sabia que era eu, e não conseguia. Apesar de ser reconhecida pelo meu trabalho, ter admiração dos meus colegas, o respeito da minha equipe, eu não conseguia entregar resultados, eu não conseguia superar isso. Existia essa barreira invisível que não me permitia chegar aos cargos mais elevados. E então o que está acontecendo? O que falta, né? Que é aquela pergunta-chave. E é disso o que a gente vai falar hoje um pouco, é essa distinção daqueles líderes que eu considero commodity e o líder premium. E a realidade é essa, você tem que se posicionar como um líder premium para atingir essas posições. Então, eu vou começar compartilhando minha tela, tá bom? Para vocês acompanharem, então, a apresentação. Vamos lá. Tá indo? Agora foi, parece. Ok, hoje vamos cobrir, então, 3 temas, o conceito de líder commodity e líder premium. Vamos também fazer uma comparação de objetivos versus mindset. Objetivos, metas, o que a gente quer alcançar versus o nosso mindset e também as habilidades que possuímos versus o que eu chamo de autoempoderamento. Não existe, acho essa palavra, mas para mim é autoempoderamento. Você se empoderar para chegar nessas posições ou nesse papel de destaque. Não é uma posição, é você ter esse papel de destaque. Vamos lá. O líder commodity, né? Para mim, é o líder que é capacitado, tem a capacidade. E o líder premium, ele tem valor. Então, se a gente pensar isso, é capacidade versus valor. Tem muita gente capacitada. Muita gente, quando a gente olha para o mercado, no contexto profissional, existem muitas pessoas que têm, como eu disse, as habilidades, as competências, a experiência, entregam resultados, tem tudo que indica sucesso no seu cargo hoje. Mas o valor dela se deriva, está medido, é apreciado através dessas métricas, não é? Ele tem habilidades, tem a competência, tem a experiência, entrega. Então, você é valorizado a partir desses indicativos. Todos os atributos estão lá, mas não é assim uma Brastemp, né? Esse é o conceito. Agora, quem que é o produto premium? Quem que é o que eu considero o líder Brastemp, né? O líder premium. É aquele que cria uma identidade tão especial que se destaca. Ele tem as mesmas competências, ele pode
mais ou menos habilidades, mas na realidade ele como pessoa se destaca. Então não é o que você faz e entrega, e sim quem você é. Chega no nível que, lembre-se, você está saindo do tático, não se refere mais à entrega, às habilidades, aos diplomas que você tem na parede, é quem você é. E acredite se quiser, é isso que determina quem é levado àqueles altos patamares dentro de uma comparação. Sua valorização é derivada, e quando eu falo quem você é, não é só personalidade, mas é todo aquele conjunto que você traz e apresenta para esse alto grupo de líderes, onde eles passam a te ver com uma lente diferente. Você se destaca não pelas suas realizações, pelas suas conquistas, em si, por quem você é. O exemplo muito que eu coloquei aqui é interessante porque é a bolsa. Se a gente olhar a bolsa da esquerda, né, é o líder commodity, a capacidade de cumprir uma função. Essa bolsa é plástico, transparente, quadradinha, bonitinha, tem a borda branquinha, as alças parecem bem fortes. Legal, é uma bolsa bem para a praia ou para levar para a piscina, né, os apetrechos que a gente leva para a piscina. Perfeita, $4,97, mais ou menos R$ 20. Sua importância é medida a partir da funcionalidade dela, né? Do outro lado, a gente vê a bolsa Prada, mais ou menos o mesmo material, transparente, com também alguma coisa escrita na frente. As duas bolsas têm isso, com um fechinho em cima, né? Tem um botãozinho para apertar. Tem as alças que também parecem boas, mas qual que é a diferença? O valor não se deriva por essas características. O valor não vem só da marca Prada, senão a gente comprava uma bolsa fake Prada. Não, não, não. O valor deriva do conjunto da apresentação que vem nessa bolsa, do design em si da bolsa, da marca também, mas é um conjunto de componentes que eu acho que se traduzem à apresentação. Então, esse é um produto premium. A função pode ser similar, pode ser a mesma, pode ser até limitada, mas o que acontece é a apresentação, o que ela é diferente. A gente pode usar essa mesma analogia em carros, não é? Todos têm a mesma função de transportar, todos têm as mesmas 4 rodas, tem alguns que são fabricados na mesma fábrica e tem o produto normal e o produto alto valor. O valor está nos olhos, não no que você é, mas nos olhos de como os outros te interpretam. Essa é a diferença do líder elite premium. Não é o que você traz ou entrega, e sim como as pessoas percebem. Você tem que ganhar isso, um reconhecimento externo. Aqui é puramente externo. Agora, você tem que se preparar para ganhar esse reconhecimento externo. Então, o que acontece? O líder premium, como o valor é percebido pelos outros, você tem que estar preparado para isso. Imagine que você está concorrendo a um cargo, um alto cargo. Você sabe que as pessoas que estão concorrendo com você, com certeza vão ter capacidades muito similares, habilidades muito similares, devem ter entregue resultados mais ou menos no teu nível. Então, peraí, como é que eu me destaco? E agora? O que eu trago para a mesa diferente? E essa é uma pergunta muito comum, né? Por que você? Porque eu fiz isso. Não, não, não. Por que você? Porque eu sou focado nisso, eu sou uma pessoa honesta e não sei o quê, e eu incentivo o grupo. Olha, desses tem aos montes. Por que você? Então, você pode ser altamente qualificado e competente, mas não tem capacidade de enfrentar a concorrência só baseado nisso. Você perde o brilho, você vai ser mais um. Todo o enfoque que existe por aí sobre liderança, se você agora mesmo abrir o Google e procurar o que faz um líder, vai te dar uma lista de habilidades, as melhores competências ou habilidades de um líder. Tem que ser empático, boa comunicação, tem que ser assertivo, tem que ter, né? E é uma coleção de habilidades e competências que te apresentam. Então, o que acontece? Nós somos alimentados essa noção, né?
há muitos anos, há muito tempo, mas na realidade, o que a gente faz? Põe todo o esforço em adquirir mais habilidades ou melhorar as habilidades que a gente tem. No final, não é por aí. A diferença crucial está no valor que os outros vão te dar. Esquece isso. Você tem que desenvolver uma identidade única, um mindset diferenciado, valores que têm ressonância com o que as pessoas estão procurando. Isso você não aprende, isso você desenvolve. Tá? E quando eu falo liderança, não se aprende, liderança se descobre, se desperta, se desenvolve. É por isso, porque agora, nesses níveis, já estamos falando de quem você é e que valor as pessoas te atribuem. Em resumo, o líder premium não está intrinsecamente ligado a que ele faz, e sim à percepção dos outros. Um exemplo, vocês sabem, né? Eu ia falar muito no relacionado ao trabalho, mas vamos aos estudos. Por exemplo, Harvard, eu sei que tem pelo menos 40 a 50 mil pessoas que aplicam para entrar na Universidade Harvard. É uma Ivy League, imagina, todas aquelas top universidades dos Estados Unidos recebem aplicações, né, pessoas querendo formulários para se cadastrar, para se apresentar, de pessoas do mundo inteiro. E os requisitos são bem altos. Então, a maioria das pessoas já está num patamar bem alto. A metade ou mais deles, eu estou assumindo, tá? Aqui não é ciência, não. Mas muitos deles estão bem acima da média, do mínimo, não é? Mas ainda estamos falando, digamos que é 20 mil pessoas. Como é que, olha, eles só aceitam 5% de todas as aplicações. Geralmente eles não têm mais do que 2.000 vagas por ano. Então, peraí, como é que eu vou de 20 mil a 2.000? Como é que eu vou de 40 a 2, né? Vamos dizer que a gente eliminou a metade. E ficaram os tops, aqueles que, nossa, são alunos super, com notas super altas, estão envolvidos na comunidade, tomaram cursos extras, fizeram isso e aquilo. Ok, chegou aquela pilha toda. Como é que eles chegam na essência de quem eles querem admitir? Assim como no trabalho, assim como as faculdades no Brasil, assim como acho que na maioria do mundo, é a pessoa, é o frente a frente. Isso é o que determina. Você pode ser maravilhoso no papel, mas o que eles querem saber? Eles querem saber de você. Então, o que acontece? Os essays, as redações, né? Tem um peso tremendo. Me conte de você, me conte por que você, que momento na tua vida foi significativo. Eles querem conhecer a pessoa. Quem é essa pessoa que está por trás de todos esses né, grandes acontecimentos ou conquistas que teve na carreira acadêmica? Quem é que está por trás de tudo isso? E uma vez que eles reduzem esse número, aí vem a entrevista realmente ao vivo. Mas então, na realidade, como a Harvard, existem no mundo muitas pessoas super qualificadas. E não tem uma ciência, não tem uma fórmula de dizer nós estamos procurando uma pessoa assim ou assado. Não. É aquela pessoa que transmite uma coisa especial. O que é, ninguém sabe, mas o receptor sabe. Então, você tem que descobrir isso em você. O que é que me torna especial? O que é que eu posso me destacar? O que pode me fazer, então, tirar daquele líder commodity para eu virar uma pessoa engajante, de impacto, um líder premium? Não é? Então, vamos falar. Primeiro, vamos ler juntos. A identidade única, singularidade. Querer ter tudo, fazer tudo como os outros, não é por aí. Querer ser igual ao meu chefe, aos chefes que estão lá em cima, não é por aí. Muito pelo contrário. Que te faz diferente? O que você vai agregar a esse grupo elite de trabalho, né? Os líderes dessa empresa, o que te faz único? Ninguém para pensar isso. Gente, parem e comecem a realmente pensar como é que eu me destaco, em que situações eu, como pessoa, nada a ver com meus resultados, minhas habilidades, minhas competências, as ferramentas que eu uso, nada disso.
os treinamentos que eu faço. Não, não é o que você põe para fora, é para dentro agora. O que me faz singular? São as perguntas que a gente deve fazer para começar a identificar esse aspecto premium na gente. O segundo é a tua presença. E não tem certo e errado, é como adote, seja dono, abrace o seu jeito, mas você tem que ter uma presença marcante que as pessoas lembrem, não é forçado, é aquilo que te faz único. Pode ser, por exemplo, no meu caso, uma coisa que as pessoas lembram muito é minha honestidade e o fato que eu sou muito transparente, isso marca as pessoas. Quer dizer, não é nada especial, mas é, porque as pessoas geralmente querem, né, mostrar aquele dar que eu sei, que fazem força, né, para falar difícil, para se apresentar. Não, eu já sou muito mais relax. Isso marca, isso diferencia. Se ideias são boas, é uma pessoa que a gente pode falar tranquilamente de igual a igual. A gente nota isso muito, aquele esforço falso daqueles novos líderes tentando se encaixar naqueles altos escalões. Não, seja você já é parte desse grupo, mas entenda como se apresentar, que presença você tem, o que te destaca e utilize isso. Postura. Postura é outro aspecto de presença, mas tem a ver mais também com crenças, com o que você, né, o que você acredita, com os teus valores. Então, você adota uma postura no trabalho. Entenda qual que é essa postura e seja consistente. Mindset diferenciado. O que eu quero dizer diferenciado? Sim, diferenciado não é igual, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pensa bem, você tem mindset de crescimento, você tem um mindset de liderança, você tem um mindset executivo. O que significa tudo isso traduzido a você? E como você pode demonstrar essa abertura, essa maneira estratégica, ser futurística, sei lá qual que é o teu padrão que domina, o padrão mental de liderança vai influenciar muito no teu mindset, não é? Então você tem que descobrir qual que é o teu mindset, não querer, não tem necessidade de mudar, mas sim a necessidade de entender e aproveitar, então, as tuas características para se apresentar e, olha, esse é meu mindset, isso é como eu penso, essa é a minha mentalidade no que se trata a negócios aqui no trabalho. E outra coisa também que te destaca é tua abordagem a desafios e oportunidades. Se você é uma pessoa... Vamos falar em perfis novamente. Digamos que você, por natureza, é visionário. Você vai enfrentar desafios como empecilhos no caminho da grandeza, de algo muito maior, não é? E eu acho que em toda interação você tem que explicar isso, mostrar isso, talvez não com palavras, mas realmente se posicionar e falar, essa é a minha natureza, é isso que eu sou, é isso que eu quero. Para mim, empecilhos, isso é um exemplo, se você é uma pessoa, sei lá, um governante que é muito fechado e segue regras, você, o teu mindset vai ser, talvez precise mindset de crescimento, mas você está consciente de que crescimento não acontece sem uma boa estrutura. Você tem que saber isso internamente e saber comunicar isso. Enfim, para você ser um líder premium, você tem que ter um valor que é percebido pelos outros e esses ingredientes são aqueles que acrescentam ao teu valor. Tá bom? Então, façam a lista e realmente pensem em você, não em conquistas, não em resultados, não em habilidades, não em conhecimento ou experiência, em você. Cheguem à conclusão de que você não tem certo, não tem errado, é simplesmente saber reconhecer e saber como utilizar isso. Agora eu quero falar um pouco dos objetivos, das nossas ambições e o nosso mindset. Esse é outro ponto muito especial quando estamos falando em você se posicionar como esse líder premium, não é? Digamos que você tem objetivos claros, metas específicas. Eu quero chegar a cargo de diretoria, eu quero ganhar X
o salário de X, não é? Ou eu quero oferecer tal resultados, eu quero ter um impacto assim, assim, eu quero colaborar fazendo isso, isso, aquilo. Esses, para mim, são metas e objetivos reais, os que deveríamos pensar e não pensar em salário e cargos. Mas isso é outro happy hour, esse aí fica para depois. Mas realmente, digamos que você já tem, eu quero fazer tal e tal contribuição, eu quero começar esse programa, eu quero aumentar alguma coisa, que impacto você quer? Você tem metas, você tem objetivos. Mas, ao mesmo tempo, você tem que aquele mindset que você está começando a descobrir e entender. E o que acontece? Muitas pessoas, elas criam esses objetivos e essas metas, eles têm esses desejos sem entender ou aproveitar ou basear esses objetivos, metas, aquelas vontades no mindset delas. Os objetivos e metas são perfeitos, eles vão te oferecer uma direção, mas você tem que levar em consideração o teu mindset. Na realidade, eu acredito que é melhor você pensar no teu mindset primeiro, se entender, digerir isso e aí sim determinar metas e objetivos. A maioria das pessoas fazem o oposto, ou ignoram completamente, ou enfim, não consideram o verdadeiro mindset, a mentalidade delas no que se trata de liderança, trabalho, e botam metas que não estão de acordo a isso. E quando falam em mentalidade, inclui tudo, as crenças, as atitudes em relação a você mesmo, os teus padrões, como eu disse, também impactam tua mentalidade, enfim, a maneira que você se adapta a mudanças, a maneira que você procura desafios ou aproveita oportunidades, tudo isso está relacionado ao mindset. E entender isso, essa relação entre teus objetivos e teu mindset é básico, senão você vai ter objetivos e metas que nunca serão alcançadas. Aí entra a procrastinação, por quê? Procrastinação entre muitos, né? Mas todos esses mecanismos de autossabotagem, porque tuas metas não estão de acordo com a tua própria mentalidade de trabalho. Então, vamos ver. O mindset de um líder premium, o que acontece? Eles aprendem a desenvolver um mindset, como eu disse antes de você desenvolver ou pensar em objetivos. E como você desenvolve? Eu conheço 3 tipos mais ou menos de líderes quando se trata disso. Tem aqueles líderes que primeiro não se acham, né, estão querendo progredir na carreira. Me procuram, Paty, olha, eu olhei, eu googolei, eu li um livro, eu fiz o meu MBA e dizem que um líder deve ser empático. Eu não tenho empatia, eu quero trabalhar com você a minha inteligência emocional. Outros dizem, olha, o meu problema é comunicação. A comunicação já um alto nível, não em vocabulário nem oratória, mas mais mesmo efetivo, né? Comunicação efetiva. Outros me procuram, sei lá, por organização de tempo. Enfim, essas pessoas acreditam que eles não têm todas as habilidades que são necessárias para liderar. Existe outro tipo de pessoas que acreditam, sim, eu estou capacitado, eu tenho o que preciso, eu entrego resultados, eu sou capacitado para ter essa função, eu tenho todas as habilidades, mas no fundo, eu acho que isso aí não está em mim. Eu não quero, sabe? Eu tenho essa oportunidade de virar diretor, mas eu não quero o trabalho, vai ser muito estressado, eu vou ter que sacrificar. Então, aqui não se trata de habilidades, de capacidade, de ter experiência, aqui se trata que o mindset deles, né, não está no lugar certo, a mentalidade, existe um bloqueio aí, né, que não permite eles acreditarem que é possível, que eles querem, mas não se acreditam prontos para tomar esse passo. Sou capacitado, mas não estou pronto. E o outro tem, olha, eu tenho a capacidade e eu tenho a mentalidade de fazer
de tomar um cargo de diretoria, eu sei que eu vou brilhar nisso, eu já tenho 1000 ideias, eu estou pronto, mas eu não consigo progredir, não é? O que acontece com essas pessoas? O que acontece com essas pessoas não é que eles não tenham consciência da mentalidade deles, mas, na verdade, o problema, lembre-se que para você ser um líder elite, você tem que ser reconhecido por outros. E muitas pessoas não sabem como demonstrar. Tem tudo e não conseguem transmitir essa imagem para os outros. É uma pena, porque você vê, nossa, você já está, e por que não? Porque as pessoas não veem em você o que você sabe que existe em você, o que você vê em você. Existe essa desconexão. Geralmente essas pessoas se focam, sei lá, em quando alguém fala, sei lá, das qualidades deles, eles imediatamente, a mente deles vai para habilidades. Eu sei fazer isso, então, não, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, não é? Habilidades e resultados. Nossa, eu consegui 20% acima das vendas esperadas no pior mês do ano, né? Resultados, habilidades, capacidades, o foco deles geralmente volta para isso. Mesmo que mentalmente se sintam preparados, não sabem transmitir esse outro lado humano, o fator humano. Não se destacam. Para ser um líder premium, você deve desenvolver esse mindset antes, e saber mostrá-lo, né? Antes de você pensar, então, em metas e atingir alguma coisa. Então, pensa assim, é um exercício importante e tem que ser constante, porque a gente muda, não é? Então, o que me diferencia? O que me faz uma pessoa especial? Por que eu posso? E evita voltar novamente ao que você fez no passado. Não, ninguém quer saber disso. No futuro vai ser diferente. O que te diferencia? Por que você? Eu sei que vai levar uns 50 porquês a você deixar de lado o que você faz, no que você é bom, porque eu sou bom com a equipe, eu sou engajado. Não é por aí. É o que você é dentro, o que te faz pessoas que, sei lá, que são engajantes, que têm uma equipe, sei lá, coesa, que sabe identificar talento. Tem um monte de gente que faz isso. Você, por que você é especial? É por aí. O outro é... Então, o que te diferencia e o que te faz especial? Que contribuições únicas você pode trazer? O que você pode fazer que ninguém pode? Essa eu lembro sempre muito por exemplo, do meu momento, né, da minha contribuição única nesse grupo em particular onde eu trabalhava, que veio esse momento de reconhecimento da minha capacidade única, veio de uma crítica muito grave do chefe do meu chefe quando falou nós estamos aqui, sei lá, pensando em grandes projetos para o futuro, e eu, como na época eu era aquele líder anti-herói que trabalhava muito em contato com a equipe e atrás dos bastidores, as minhas ideias eram muito no hoje, pequenas em comparação àquelas grandes ideias. Mas eu conhecia o que estava disponível, eu entendia das oportunidades que já existiam. Então ele deu uma ideia, muito pequena, muito pouco. Dava outra, não. Aí ele falou, Paty, você quer fazer sopa de galinha com titica de galinha? Né? Falei, bom, não é bem por aí. Eu falei, olha, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar essa titica de galinha e fazer adubo, começar uma base para então, né, começar a gerar revenue, né, receita, e vocês poderem lançar essas grandes ideias. Tem muitas oportunidades que a gente está pensando muito em ideias grandes e estão aqui disponíveis para nós. Então, foi aí nesse momento que eu comecei a desenvolver essa capacidade de identificar que outras oportunidades existem. E eu passei, então, o meu posicionamento único era esse de poder achar oportunidades onde os outros não
não viam isso, passou a ser a minha marca, passou a ser o meu rótulo, né? A pessoa que consegue, nós já falamos disso em outros happy hours, mas que consegue ver oportunidades onde elas parecem não existir. O último é interessante, que tipo de líder executivo você pode realmente ser? Então, quando você faz o teu exercício de mentalidade, pensa, sei lá, por isso que é importante os padrões, é um instrumento muito importante, porque você pode ver, digamos que eu era, na época, aquele líder padrão anti-herói. E digamos que tem outro padrão anti-herói lá, e diga, eu quero ser o presidente da empresa. Em outros também happy hours já discutimos que a posição de um presidente é aquela, o papel é convencer, é engajar, é ser gostado, que as pessoas gostem, apreciem e admirem. Então, é um papel muito, muito apropriado, é aquele que dá as melhores notícias e as piores notícias, não é? Então, tem que ser um papel muito alinhado, talvez, com um perfil socialite político. Agora, tem um anti-herói aqui dizendo eu quero ter o poder máximo e ser presidente. Eu acho que você tem que analisar essa mentalidade que você tem. Se você não está disposto a investir o tempo em talvez começar a modificar esse teu ponto de vista e a tua mentalidade e começar a ser uma pessoa mais social, mais engajante, né? Você não vai chegar a ser presidente, porque não coincide. Ou você se investe em modificar o seu mindset, sua mentalidade, ou você investe em talvez buscar outro papel, outra posição, outro cargo dentro daquela empresa que vai mais de acordo com a tua mentalidade, a maneira de pensar, não é nem capacidade. Você é uma pessoa que, por natureza, acredita que trabalhar atrás dos bastidores junto com a equipe é muito gratificante. Ok, quem sabe você pode ser alguma coisa relacionada a finanças, onde tem que estar mais em contato com números, com pessoal, não sei lá, arranja, ou numa dessas treinador, vice-presidência de treinamento, sei lá eu. Mas você tem que alinhar essas duas coisas, ou você muda uma, ou você muda a outra. E essa desconexão entre as duas não funciona. Começa pelo mindset. Entenda o seu mindset e aí sim escolha os seus objetivos e eu te garanto que você será um líder premium. Vamos lá. Habilidades e autoempoderamento. O que eu quero dizer isso? Vamos comparar os dois. Nós já falamos, né, de mindset e habilidades, mas é mais ou menos isso. A crença dominante no mercado é aquela que a gente já falou. Habilidades e competências associadas, né, com a liderança é o fator determinante para você chegar a ter sucesso na carreira, né? Até, sei lá, se você ver a descrição de algum cargo, é isso aí, você tem que saber fazer isso, você vai ser encarregado daquilo, ninguém te diz como você tem que ser, não é? Quem que eles estão procurando, que tipo de pessoa eles querem. É tudo relacionado a essas habilidades. Então, essa é a visão e a maneira que liderança é encarada hoje em dia. Eu te garanto que isso é muito importante, não estou dizendo que não, mas isso não determina o teu sucesso. Você pode, como você sabe, se você já tentou subir, você pode ter tudo quanto de conhecimento, de experiência, anos de experiência, as habilidades, e não ser promovido. Se você parar e pensar, ok, é necessário, junto com habilidades, competências, experiências, ter inteligência emocional. Então, vamos pôr isso em prática. Se você parar e olhar para a inteligência emocional, onde que começa a tua inteligência emocional? Os primeiros passos para desenvolver uma boa inteligência emocional é dominar tudo que é auto. E quando eu falo assim, primeiro começa com autoconhecimento, né?
com autogestão, depois com, sei lá, imagina todos os autos, sei lá, autopromoção, autodomínio, autoestima, né? Se você fizer uma lista de tudo, o foco é para dentro. É descobrimento de você, autoconhecimento, autorregulação, né? Tudo isso, você saber quem você é, como você se manifesta, em que situações você se manifesta de tal maneira, como você interage, como você controla suas emoções, enfim, até chegar à autopromoção. Eu sei, não só me entendo, mas eu sei como me mostrar ao mundo. Agora, esses são passos no desenvolvimento. Quando eu junto todos esses passos, o que eu vejo mesmo é autoempoderamento. Autoempoderamento, o que eu chamo é juntar toda essa habilidade que você tem de entender e manifestar o teu autoconhecimento e se empoderar com isso, utilizar, né? Agora vem na prática, utilizar isso para você ganhar destaque e assim se tornar um líder elite, um líder que não é mais commodity e sim premium. Como é que a gente faz isso? O que eu quero dizer com isso? Eu chamaria isso como controlar a sua vida. Assumir o controle da sua vida. A gente fala, não, eu tenho controle da minha vida, mas na realidade a gente sabe que muitas vezes parece que é a vida que controla a gente. São as coisas que acontecem em volta da gente, que têm um impacto e que mudam a direção que a gente vai. E às vezes a gente acha que está em controle, mas não, está indo, né? Está indo se acomodando de acordo às marés. E isso não está errado, mas você tem que estar consciente. Eu acho que a diferença está aí entre errado e consciência. O autoempoderamento, eu tenho até que ler, porque eu não sei pronunciar. Autoempoderamento, se autoempoderar, é um conjunto de atitudes e de comportamentos que você tem que desenvolver. Por exemplo, autodesenvolvimento. Não é só você se entender e você se manejar. Peraí, como é que eu posso interpretar tudo que eu sei sobre mim, a maneira que eu me manifesto e entender, sei lá, minha personalidade um pouco, somado ao meu perfil de liderança, somado à maneira que eu lidero, nos tipos de liderança, vai ver que eu sou, sei lá, ditatorial ou autoritário, sei lá, não sei como é que fala em português, autoritário, enfim, juntar tudo isso e realmente entender e desenvolver, aplicar isso para um autodesenvolvimento. Então, não é só se conhecer, mas sim tentar ter tudo isso, uma boa ideia de todos os componentes para você se apresentar ao mundo de uma maneira melhor. Crenças limitantes. Se fala muito em superação de crenças limitantes. Você tem que superar suas crenças limitantes, ou aquilo que você tem medo, ou que te paralisa, ou que te impede crescimento. O que eu acredito é o seguinte: para você ser um líder premium, ou você supera, ou você abertamente aceita as suas limitações, ou as crenças que são limitantes. Como assim? Você não tem que superar todas. Tem muitas crenças que já vêm lá dentro de você que você não vai modificar. Vão te atrapalhar no trabalho? Vão, mas você vai aceitar e viver com elas. Eu vou dar um exemplo para você. Um dos vice-presidentes de treinamento, estamos falando em recursos humanos, era um jovem senhor, 40 e poucos anos. Ele se recusava a ter a reuniões de almoço, sair a almoçar com
outros líderes que fossem mulheres. Por quê? Ele dizia, eu acredito que sair almoçar com uma líder mulher é mais ou menos um pouco de desrespeito para minha mulher, não sei como, mas... E pode dar a impressão errada e pode ser mal interpretado. E 1000 vezes a gente falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, quem que vai interpretar 2 pessoas que estão aproveitando 30 minutos para ir almoçar em algum lugar e falar de algum tema? O que tem de errado com isso? Não adianta, não adiantava falar 1000 vezes se não tivesse outro homem presente ou 2 mulheres e ele, acho que nem com duas sim. Mas era aquela história, era uma barreira, atrapalhava. Mas ele assumiu sua crença limitante de que isso era errado e que passava uma imagem errada, e enfim, e vivia com isso, e a gente aceitava. Se tivesse um monte de crenças limitantes, talvez ele nunca tivesse chegado onde chegou. Mas não tem nada errado, se você acredita piamente em alguma coisa, e mesmo que seja limitante, assuma. Ou supere. Permissão, outra coisa que você tem que desenvolver e ter essa permissão, você se permitir para ter sucesso. As pessoas não têm medo de falhar, em geral. Eu acredito piamente que as pessoas não têm medo em falhar. Por quê? Porque se você está procurando, pelo menos nesses cenários, não é? Se você está procurando ser promovido, se você não for, tudo fica do jeito que está. Você já está confortável nesse nível. Que pena. Sim, medo desse não conseguir não existe. O medo de falhar, quando estamos falando em progredir na carreira, o medo da perda não existe. Pode existir um pouco de frustração, mas não medo. Por quê? Nada muda, tudo estável, você vai ficar na situação que você está, sob controle. O medo do sucesso existe. Por quê? Sucesso implica mudanças. E mudanças, sim, assustam. Mudanças criam medo. E agora as coisas vão ser diferentes? Será que eu vou ter mais responsabilidades? Será que se eu chegar a ser diretora, nossa, eu vou ter uma vida muito estressante, eu vou sacrificar o tempo com meus filhos? Você pode criar 1000 cenários onde você justifica que você não quer chegar a tal cargo, por exemplo, para subir, simplesmente porque você está se paralisando por medo. Então, se dê permissão para ter o sucesso. Se permita, cada vez que você se enfrenta com uma situação onde você começa a pensar, entra em parafuso e começa a pensar em tudo que pode dar errado, fala, eu tenho que me dar permissão a crescer. Quando eu chegar lá, eu tenho certeza que eu vou achar soluções aos problemas que vão se apresentando. Assim como a primeira vez que eu comecei a trabalhar, eu enfrentei um mundo diferente e eu superei. A primeira promoção que eu tive foi a mesma coisa. A primeira mudança de trabalho, né? Fui trabalhar, também superei. Então, esse grande passo que você vai dar à alta liderança, também você vai superar os desafios. Então, permita-te ter sucesso. É a paralisação pelo medo do desconhecido, né? Outra razão pela qual a gente não se dá permissão a ter sucesso é aquele negócio, poxa, eu venho de uma família que ninguém faz dinheiro e de repente eu vou fazer muito, e dinheiro sempre foi visto como uma coisa negativa, que dava briga, que faltava, que sobrava e não queria. Então você já tem toda aquela conotação negativa relacionada a dinheiro. O que acontece? Você não se permite ter sucesso. Ou você fica com vergonha de ser o único com sucesso e o resto não. Logicamente que não é uma coisa tão óbvia ou consciente, mas existem todos esses mecanismos internos. Então, eu acho que você, no momento que você quer realmente progredir na carreira, permita-se obter o sucesso. Resiliência, gestão ou gestão, não é? Resiliência ou gestão do estresse. O estresse vai acontecer.
Estresse comum também, já comentei antes, estresse é normal, é uma reação normal de alerta, a questão é saber manejar e entender o estresse. Agora, o estresse, ou você rejeita, né? Você tem a capacidade de bloquear, rejeitar, ou você tem que aprender a manejar. Então, é importante para ter essa posição de líder de destaque, de líder elite, de líder de alta qualidade, premium, o que devemos fazer é entender como lidar com esse estresse. E às vezes você tem que entender que esse estresse você vai desenvolver mecanismos. Por exemplo, você vê um acidente de carro e lamentavelmente alguém se machucou. O teu nível de estresse nesse momento, né, vai a 1000, correto? Meu Deus, pessoa machucada, sangue, que horror, que fim de mundo, é uma coisa muito pesada, muito difícil de lidar. Agora, um paramédico, para ele chega nessa situação, ele está acostumado, ele sabe exatamente o que fazer, não é ficar com pena nem nada, estou falando nível de estresse, não é? Ele está preparado para enfrentar essa situação de uma maneira diferente. O que eu quero te dizer é que quando você se apresente ou tenha esse estresse em lidar com essas situações que hoje em dia parecem muito chocantes, muito sérias, lembre-se que você vai desenvolver mecanismos para lidar com elas. Então, não deixe também que o estresse seja um fator de desgaste na tomada de decisão ou no teu posicionamento como líder. Então, você vai aprender a simplesmente, ok, não tem problema, eu sei que com o tempo eu vou desenvolver a capacidade de lidar com isso e o estresse vai abaixar. Ou você pode manejar. Como assim? Você sabe que você vê um acidente, vê sangue, não sei o que, o teu nível de estresse sobe muito, mesmo cenário. Você pode optar pelo seguinte, não olha. Não olha e acabou. Tem acidente, você olha para o outro lado. Alguém vai tirar sangue, você olha, não olha. Você adota um mecanismo para lidar com a situação de estresse a partir de agora. Não se preocupa em desenvolver né? Então, você tem opções de como lidar com situações assim. Não é que você ignora a situação. Veja bem, você não pode ignorar a situação que cria estresse. Você tem que achar o mecanismo para lidar com o estresse nessas situações. Esse é o ponto, tá bom? Equilíbrio trabalho e não trabalho seria o último ponto que você tem que trabalhar para se empoderar e poder se posicionar como um líder premium. O que é equilíbrio trabalho e não trabalho? Gente, é o equilíbrio trabalho-vida, que eu acho um absurdo esse termo, tanto em inglês, work-life balance, ou em português, equilíbrio trabalho-vida. Desde quando o trabalho não é vida? Pelo amor de Deus, 10 horas do meu dia são dedicadas entre ir ao trabalho, ou trabalhar, ou voltar do trabalho. O trabalho faz parte da vida, é maravilhoso. Trabalho é bom, não é não vida, é vida. Então, é trabalho ou não trabalho? Meu Deus, eu não preciso trabalhar, mas eu opto por trabalhar. Por quê? Pelo dinheiro as pessoas fazem isso? Não, elas fazem pela satisfação de fazer uma coisa que as fazem se sentir bem. Então, não vamos falar mais em equilíbrio trabalho-vida, vai ser trabalho ou não trabalho. Quando eu falo em atingir esse equilíbrio, veja bem, o que um líder premium faz? Um líder commodity geralmente trabalha e aceita sacrificar as horas de não trabalho, sejam familiares, de lazer, de nada, né? De dormir, de descansar, seja lá, não trabalho, ele está bem, faz parte, eu acho, desse código aqui que a gente gravou, de que sacrificar as horas de não trabalho para fazer trabalho, perfeito, faz parte. Mas ninguém pensa que sacrificar as horas de trabalho
para fazerem atividades não relacionadas ao trabalho também é certo, é mandatório, é manter esse equilíbrio. Se você quer ter sei lá, mais contato com teus filhos, porque você trabalha até a hora que chegar em casa, tá na janta, já foram dormir, sei lá eu, quer mais tempo? Olha, quartas-feiras, estou saindo mais cedo, às 4 da tarde, porque eu levo minhas crianças ao jogo, sei lá, a jogar futebol e eu sou o juiz voluntário, sei lá eu. Um líder a certo nível, logicamente que você tem que estar no nível onde isso é permitido, mas geralmente, se você já está em nível de gerência por aí, as pessoas não fazem isso, mas deveriam fazer. Por quê? Você vai falar, não, eu preciso desse tempo para fazer isso. E, logicamente, eu vou utilizar um pouco do meu tempo pessoal, não é? E dedicar para o trabalho. Eu contei muito tempo atrás de um chefe que anotava tudo que ele fazia, justamente era isso, para não perder esse equilíbrio. Se ele falava, se eu estou viajando ao trabalho, sacrifico um sábado, um domingo por causa do voo, eu vou fazer questão de sacrificar um dia de trabalho para compensar aquele onde o meu dia pessoal foi consumido por uma atividade relacionada ao trabalho. Então, esse equilíbrio trabalho e não trabalho é mandatório, é um equilíbrio. Existem muitos líderes que ainda acreditam, lembre-se, são crenças, são valores que a gente carrega, que, meu Deus, eu tenho que ser o primeiro a entrar e o último a sair. Isso é uma imagem de eu estou aqui por vocês. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Porque quando as pessoas olham para esse líder, que é o primeiro a entrar e o último a sair, o que teus liderados pensam? Eu nunca quero ser como a Patty, que entra a primeira a entrar e a última a sair. Não quero não quero virar gerente, não quero virar supervisor, não quero virar nada, porque é horrível, porque passa horas aqui dentro e nunca sai. Essa imagem que você quer dar para os teus liderados, essa imagem que você quer dar para os teus pares, que você não consegue manejar o teu dia nas horas que você precisa. Então, essas ideias que a gente tem são muito arcaicas. Um líder de alto destaque, premium, sabe que seu tempo vale ouro. Você sabe, meu tempo é bom, o que eles me pagam justifica, cada hora que eu trabalho é justificado e eu vou manter esse equilíbrio. Às vezes vou sacrificar trabalho por atividades pessoais, não trabalho, e às vezes eu vou sacrificar meu tempo pessoal, que é muito mais comum, por causa do trabalho. Então, pensem dessa maneira, tem que existir esse equilíbrio. Equilíbrio não é estabilidade, não é igual para igual, é intensidade. Pode ser que você sacrifique 4 horas de trabalho para fazer uma atividade fora, pessoal, e essas 4 horas podem ser que você, no final, na tranquilidade da tua casa, você consiga em 1 hora fazer o trabalho que levaria 4 na empresa. Então, não é uma questão de tempo, não é temporal, é uma questão de esforço, de dedicação e de você saber exatamente como se manejar e como entregar o que é esperado e como se apresentar e como inspirar e como liderar como um líder premium que você é. A gente pensem nessas coisas, são essas pequenas, na realidade não são pequenas, esses aspectos que geralmente não são discutidos que fazem com que as pessoas se destaquem. Por isso que a gente fica coçando a cabeça, como será que ele consegue ou não? Em resumo, liderança premium não se trata de habilidades, competências, experiências ou resultados. O líder premium sabe apresentar o seu valor. Ele sabe primeiro que tem valor, né? Porque tem muitos que nem acreditam que tem valor, mas sabe apresentar esse valor. E ao apresentar esse valor, ele também possui um mindset de crescimento executivo, um mindset que ele sabe reconhecer. Gente, não é um copiar a mentalidade, eu devo pensar que nem os outros. Não, descubra o teu jeito próprio de pensar sobre trabalho, sobre a vida, sobre o que é colaborar nesse mundo, não é? E possui a capacidade também de
se autoempoderar, se dá o direito de ter sucesso, se dá o direito de fazer as coisas, ou seja lá o que for, atividades ou tomar decisões, porque sabe que estão vindo de um lugar positivo, que tem a capacidade de levá-las em frente, enfim, ele se autoempodera, então, assim, ele exerce uma liderança contagiosa, plena mesmo, leve, com menos estresse e muito, muito, muito inspiradora. Isso, gente, é transparente, a gente vê. Essa, como dizem aqui, o secret sauce, é o molho secreto que está por trás desse líder premium. Você tem tua própria receita. O que eu quero enfatizar é que seguir essas receitas que a gente vê que para ser um bom líder você precisa fazer isso, 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 não é por aí. Gente, pensem nesses, todos esses pontos que a gente conversou hoje e eu tenho certeza que você vai conseguir identificar em você aquilo que vai te fazer destacar entre muitos parecidos ou quase iguais com você.